Bem, bom, né, meus irmãos? Tantas coisas boas, né, acontecendo, do que Deus tem feito. Para nós é um motivo de muita alegria. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens que nós vamos estar começando aqui hoje, que é a Igreja e a Cidade. Uma série que vai mexer conosco, uma série que vai nos desafiar como igreja, uma série que com certeza vai nos levar a repensar o nosso papel como igreja e como cristãos também hoje na sociedade. Então é um tema muito atual e é um tema que tem já sido tratado hoje aqui na nossa igreja e com os tribeiros, os nossos adolescentes, né, já estão também dentro dessa série algumas sextas-feiras e nós vamos começar então hoje a trabalhar esse tema também. Então convido vocês a abrirem a sua Bíblia ou acessarem lá no texto de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. Nós vamos começar lendo aqui na carta de Paulo aos Romanos, e o tema de hoje, dentro dessa série, que é a Igreja e a Cidade, é a influência do Evangelho na vida. A influência do Evangelho na vida. Romanos 1,16, diz assim a palavra do Senhor: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonho do Evangelho. Amém, irmãos? Vamos fazer uma breve oração. Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado também, Senhor Deus, porque o Senhor colocou em nosso coração esse tema de pensarmos a igreja, Senhor Deus, em relação ao seu desafio e a sua missão para com a cidade, Senhor. Nós estamos inseridos dentro de uma cidade, Senhor. Nossos desafios são urbanos. Hoje nós vivemos uma realidade urbana, Senhor Deus. E são tantas as dificuldades, os dilemas, os desafios que nós como igreja enfrentamos, Senhor Deus. E nós queremos pedir que a graça do Senhor nos acompanhe ao longo dessa série. Que o Senhor nos dê compreensão acerca do Teu Evangelho, Senhor. E de como que nós cristãos podemos ser relevantes, Senhor, dentro deste contexto urbano que nós vivemos, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, traz clareza, Senhor, compreensão a respeito desse tema, as nossas mentes, toca os nossos corações, transforma as nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos. Faz isso, Senhor, de acordo com a tua graça e o teu poder. No nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, imagina que um grupo estivesse tocando uma canção, uma banda, obrigado, Rafa, uma banda, um grupo de música, uma orquestra, e de repente você começa a escutar o som dos instrumentos todos desafinados. Você ia sentir assim uma coceirinha no ouvido, né? Até aquela pessoa que não é músico, que não toca nenhum instrumento, ela sabe quando alguém está tocando afinado ou não. Eu já tive a oportunidade de ouvir uma banda assim, tocando, né, uma música, os instrumentos desafinados, né? É algo horrível, é uma experiência horrível, né? Ninguém gosta de ouvir uma música desafinada, né? Mas como é bom, como é agradável quando a gente escuta uma banda, uma orquestra, um grupo tocando uma música de uma forma tão bela, de uma forma tão harmônica, e a gente percebe, a gente ouve e percebe que todos os instrumentos estão afinados. Como isso é agradável aos nossos ouvidos. Nós gostamos de ouvir uma bela música. E aqui na nossa igreja não é diferente, né? Como é bom quando a gente vê o grupo de louvor aqui tocando, né? Todos afinados, depois que ensaiaram várias vezes as músicas, passaram as músicas várias vezes, a gente só chega aqui e desfruta desse momento, né? Mas eles trabalharam, eles ensaiaram várias vezes para que essas músicas pudessem ser tocadas de forma que nós pudéssemos ouvi-las e que Deus também pudesse ouvi-las e Deus pudesse se agradar disso. Então, meus irmãos, espiritualmente também, o mundo e nós, muitas vezes, espiritualmente, estamos desafinados. Nós, às vezes, somos instrumentos que estamos desafinados. E isso é uma condição natural do nosso estado.
toda a humanidade, ela está vivendo nesse estado, né, essa falta de afinação, de sintonia em relação a Deus e em relação às pessoas à sua volta. Então, estar desafinado é uma condição, é um estado natural da humanidade. Mas continuar desafinado é uma opção. É uma opção. Viver fora do projeto de Deus, viver fora do plano de Deus para a nossa vida, é uma opção, meus irmãos. Nós nos perdemos de Deus por causa do pecado, mas continuar perdidos, insistirmos nesse caminho é uma opção. Mas para que nós sejamos devidamente afinados, nós precisamos compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Qual é o significado do Evangelho? Qual é o significado do Evangelho? A vida reencontra o seu propósito apenas quando a verdade do Evangelho é entendida, quando a verdade do Evangelho é praticada e quando a verdade do Evangelho é disseminada. A nossa vida só encontra propósito e sentido nesse mundo quando nós compreendemos o Evangelho, cremos no Evangelho, quando nós praticamos o Evangelho, ou seja, vivemos o Evangelho, e quando nós proclamamos o Evangelho por meio da nossa existência, por meio da nossa vida. Caso contrário, nós não vamos encontrar propósito nesse mundo. Por isso que é importante, meus irmãos, nós primeiro partirmos desse ponto, entendermos e compreendermos o que significa o Evangelho, qual é o significado do Evangelho, porque somente o Evangelho é que tem poder de transformar a nossa vida, o homem de dentro para fora, é o Evangelho que faz isso. Então o Evangelho precisa ser crido, ele precisa ser vivido e ele precisa ser proclamado da nossa vida, para que nós venhamos entender qual é o nosso propósito nesse mundo. Não tem jeito, não tem jeito. É necessário entender o Evangelho, compreender o Evangelho. Meus irmãos, hoje tem acontecido um fenômeno no nosso mundo, e eu não sei se você já ouviu essa expressão, o cristão nominal. O cristão nominal ou cristianismo nominal. O que significa isso? Tem muitos cristãos, pessoas que se professam, que se dizem evangélicas, mas que não conhecem o Evangelho. Não entenderam o significado do Evangelho. Não foram transformadas pelo Evangelho, mas se auto-intitulam evangélicas. O que tem acontecido com o cristianismo no mundo, aconteceu com o catolicismo também. A maioria dos católicos, uma grande parte dos católicos hoje, se você perguntar para eles, você é um católico? Ele vai dizer sim. E diz, o que o católico crê? Qual é a doutrina de um católico? Ele não vai saber responder. Você lê a sua Bíblia em casa? A maioria dos católicos não lê a Bíblia. Não conhecem a Bíblia, não procuram conhecer a palavra de Deus. E eu não estou fazendo aqui uma crítica, mas é uma constatação. Por quê? Porque muitos católicos se tornaram apenas nominais. E aí a gente ouve aquela expressão, eu sou um católico, mas não praticante. Você já viu essa expressão? Eu sou católico, mas eu não sou praticante. E isso já está acontecendo com os evangélicos. Tem aumentado o número de evangélicos que se dizem evangélicos, se comportam como evangélicos, frequentam o culto, participam de uma igreja, são membros de uma igreja, mas na prática não vivem o Evangelho. Não conhecem o Evangelho. Não sabem qual é a essência do Evangelho, da mensagem do Evangelho, mas se dizem evangélicos. Então, esse é um fenômeno que aconteceu com o catolicismo romano e está acontecendo agora com o cristianismo. Muitos cristãos que se intitulam cristãos, mas não conhecem a Jesus de verdade. Não foram transformados, não tiveram uma experiência real, uma experiência profunda, uma experiência verdadeira com o Evangelho. O Evangelho não transformou a vida dessas pessoas, mas elas se dizem evangélicas.
E elas estão numa situação em que elas dizem, não, comigo está tudo bem, eu já fiz aquela oração de entregar minha vida a Jesus. Mas no fundo, elas não compreenderam o que de fato significa o Evangelho. Estar muito tempo numa igreja não significa que alguém conheça de fato o Evangelho. Ler toda a palavra de Deus, conhecer toda a Bíblia de ponta a ponta, não significa que alguém conhece o Evangelho ou conheceu o Evangelho. Você pode ter lido a Bíblia toda e mesmo assim não ter conhecido o verdadeiro Evangelho. O Evangelho genuíno. Isso é um perigo, mas também é um alerta para nós como igreja. Será que eu sou apenas um cristão nominal? Ou eu de fato compreendi qual é a essência do Evangelho? Ou eu de fato fui transformado pelo Evangelho? Então, primeiro nós precisamos começar analisando o termo Evangelho, a palavra Evangelho. Diante disso, dessa realidade, é urgente resgatarmos e redescobrirmos qual é a essência do Evangelho, meus irmãos. Então nós precisamos começar analisando qual é o significado do termo, da palavra Evangelho. Você já deve ter ouvido essa palavra, o Evangelho. O que é o Evangelho? Eu conheci o Evangelho, mas o que é o Evangelho? Qual é o significado desse termo, dessa expressão? O que significa a palavra Evangelho? Porque a gente convive muito com essa palavra, com essa expressão, nós já estamos familiarizados com ela, o Evangelho. Uma vez eu ouvi uma pessoa que ela era espírita, e a gente começou a conversar, e ela diz, eu creio no Evangelho. Eu perguntei para ela, qual é o Evangelho que você crê? Ela disse, eu creio no Evangelho segundo Allan Kardec. Existe esse Evangelho, né? O Evangelho segundo Allan Kardec. E eu disse para ela, olha, eu quero te convidar a conhecer o Evangelho segundo o próprio Evangelho. Você já conheceu o Evangelho segundo Allan Kardec. Agora eu quero te trazer uma outra proposta, conhecer o Evangelho segundo o Evangelho. Conhecer o Evangelho segundo o próprio Evangelho. E, meus irmãos, esse é um desafio para nós. O termo Evangelho não significa um conjunto de normas. Porque muitas pessoas, quando ouvem essa expressão, o Evangelho, o que elas pensam? Um conjunto de normas, de doutrinas, um conjunto de regras. É como se fosse uma cartilha, como o Evangelho fosse uma cartilha que você tivesse que seguir. Mas o Evangelho não tem nada a ver com normas, com regras, com esse tipo de coisa. Isso não é o Evangelho. E muitas igrejas pregam isso como se isso fosse o Evangelho. Regras, normas, você tem que fazer isso e tem que deixar de fazer aquilo. Porque se você não fizer isso, você pode ir para o inferno, você pode perder a sua salvação. Então, elas vão vendendo essa proposta e vão apresentando para as pessoas um evangelho que é outro evangelho, não é o verdadeiro evangelho. Então nós temos que analisar primeiro qual é o sentido, o significado do termo, da expressão evangelho, que é um termo muito comum, principalmente no Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que esse termo, essa expressão evangelho, aparece cerca de 90 vezes no Novo Testamento. Você vai encontrar a palavra evangelho, cerca de 90 vezes essa palavra aparece lá no Novo Testamento. E somente na carta de Paulo aos Romanos, que nós acabamos de ler aqui, a palavra evangelho aparece 60 vezes. 60 vezes você vai encontrar a palavra evangelho dentro da carta de Paulo aos Romanos. Porque Paulo vai trabalhar na sua carta aos Romanos exatamente isso. O tema do Evangelho, ele vai se aprofundar, ele vai fazer uma apresentação, uma exposição do Evangelho em toda a sua carta que ele escreve ali, a carta aos Romanos. E meus irmãos, com o passar do tempo, essa palavra, Evangelho, ela foi sendo esvaziada do seu sentido. Ela foi sendo esvaziada do seu conteúdo. Hoje, Evangelho pode significar qualquer coisa. Mas a palavra evangelho é uma palavra que ela vem de uma palavra grega que é evangelion, ou euangelion, que significa boas novas. Boas novas, uma boa notícia.
Essa palavra era usada, meus irmãos, de forma genérica, para relatar boas notícias a alguém. Quando alguém queria relatar uma boa notícia, ela tinha um evangelho, uma boa nova, uma boa notícia. Quando alguém tinha algo bom para compartilhar, era essa palavra que era utilizada, a palavra evangelho, uma boa notícia, uma boa nova. Era essa palavra que era usada nos tempos de Jesus e que tinha um sentido mais genérico. Naquela época, por exemplo, o imperador ele tinha os seus mensageiros. E quando tinha alguma notícia importante, algum comunicado, algum pronunciamento a ser feito, o imperador ele enviava o seu mensageiro e o seu mensageiro ia até a cidade para proclamar para fazer aquele pronunciamento, para enviar para o povo, para compartilhar com o povo, com todos, a boa notícia. Como, por exemplo, quando o filho do imperador nascia. Quando o filho do imperador nascia, esse pronunciamento ele precisava ser feito para toda a cidade. Então o imperador chamava o seu mensageiro e ele tinha que dar então para toda a cidade o pronunciamento de que o seu filho havia nascido, porque essa era uma notícia importante, era uma boa notícia. E dentro desse contexto, meus irmãos, é que vem a expressão evangelho. No caso dos apóstolos, eles não eram mensageiros do imperador. Eles não eram enviados pelo imperador, mas eles eram enviados pelo próprio Deus. O próprio Deus havia os enviado com essa missão de compartilhar uma boa nova, o evangelho de Deus. Uma mensagem de Deus. O evangelho é uma boa notícia de Deus para a humanidade. É uma boa nova. Meus irmãos, o evangelho traz então na sua essência esse conceito de ser uma boa notícia. Uma boa notícia baseada em um fato. Uma boa notícia baseada em um acontecimento, em algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Algo que foi consumado. Algo que de fato é importante, meus irmãos, e que precisa ser compartilhado, e que tem um peso, uma importância muito grande, porque se trata de um maior acontecimento de todos os tempos. E aí eu gosto dessa frase do pastor Billy Graham, que já não mais está entre nós, ele já está com o Senhor. O pastor Billy Graham, ele vai dizer o seguinte: o maior acontecimento da história, essa frase é dele, o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua. O maior acontecimento da história foi Deus descer e pisar na terra. O maior acontecimento da história não foi o homem ter pisado na lua, mas foi Deus ter pisado na terra, descido e pisado na terra. E Deus fez isso quando Ele encarnou, quando Ele veio na forma humana, quando Jesus entrou na história, quando aquele que era o Verbo se fez carne, habitou entre nós, passou a viver entre nós, passou a sentir as nossas dores, os nossos dramas, passou a experimentar a realidade do que é o sofrimento. O homem que veio para se colocar numa cruz, no madeiro, para se colocar no nosso lugar, para assumir o lugar que era meu e seu naquela cruz. Meus irmãos, essa é a maior notícia de todos os tempos, o fato de que Deus, Ele entrou na história, Deus invadiu a história, e a gente precisa entender que essa é a maior mensagem, essa é a mais importante, meus irmãos, notícia. A notícia de que um dia Deus visitou esse mundo. Deus se fez carne. Deus invadiu a história. A gente tem que lidar com isso, com esse fato. De alguma maneira a gente vai ter que lidar com isso. Deus invadiu a história. Deus veio até nós. Deus veio até o nosso encontro. Então, meus irmãos, diante desta mensagem, tudo muda. A história nunca mais foi a mesma. O mundo nunca mais foi o mesmo depois que Cristo se fez carne. E a boa notícia, a boa nova é que Cristo veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus.
Isso está no cerne do Evangelho. O amor de Deus. E a partir do Evangelho, nós começamos a ter uma nova compreensão da realidade. Porque o Evangelho faz isso. O Evangelho nos dá uma nova lente para que a gente possa enxergar o mundo. Uma nova lente para que a gente possa compreender a realidade. A partir do Evangelho. Então, quando o Evangelho é uma realidade na nossa vida, o mundo, ele deixa de ter tons de cinza. Quando o Evangelho é uma realidade na nossa vida, a nossa vida passa agora a ter sentido, passa a ter propósito. E agora o mundo não tem mais tons de cinza. O mundo agora começa a ganhar novas cores. Começa a ter novas cores e novas possibilidades. Nós começamos a ver o mundo de uma forma diferente. Quando o Evangelho se torna uma realidade da nossa vida, nós começamos a enxergar os nossos relacionamentos de uma forma diferente. Quando o Evangelho se torna uma realidade na nossa vida, nós começamos a olhar para a cidade de um jeito diferente. Nós começamos a entender o que de fato significa ser gente, o que de fato significa ser humano, o que de fato significa ser alguém que foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus, porque é para isso que Deus nos criou, para sermos portadores da sua imagem, do seu caráter, para expressarmos a sua glória através da nossa vida, para refletirmos, resplandecermos a sua glória por meio da nossa vida, do nosso testemunho. Quando o Evangelho de fato é uma realidade na nossa vida, meus irmãos, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. O Evangelho muda tudo. É impossível uma pessoa ter uma experiência real com o Evangelho e continuar a mesma pessoa de sempre. É impossível uma pessoa ter uma experiência com o Evangelho e ter o mesmo comportamento de sempre, os mesmos padrões, o mesmo caráter, os mesmos traços de personalidade. Impossível. A pessoa continuar a mesma, depois que ela teve uma verdadeira e real experiência com o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus, como nós lemos aqui em Romanos 1,16, para a salvação de todo aquele que crê. Você sabe o que significa a palavra poder, quando o apóstolo Paulo diz o Evangelho é o poder? Essa palavra aqui no grego, poder, é dunamis. 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 E desta palavra dunamis é que vem a palavra dinamite. Dinamite, vem dessa palavra grega, dunamis, que Paulo vai usar aqui no versículo 16 do capítulo 1 para descrever o Evangelho. Ele vai dizer o Evangelho é o poder. E aqui eu quero, meus irmãos, chamar a atenção para um detalhe importante. O apóstolo Paulo não diz que o Evangelho tem o poder de Deus. Uma coisa é dizer que o Evangelho tem o poder de Deus. Outra coisa bem diferente é dizer que o Evangelho é o poder de Deus, meus irmãos. E Paulo não diz que o Evangelho contém o poder ou tem o poder, mas ele vai dizer o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Dunamis, dinamite. Não há nada mais poderoso, não há nenhuma bomba, nada, nenhuma bomba nuclear, nada, nenhuma bomba que possa ser inventada nesse mundo que, algumas pessoas aí dizem, olha, a bomba atômica, e tem um medo, quando ouve, mas tem uma bomba atômica, aquele país lá está trabalhando com energia nuclear, a gente tem que tomar cuidado, porque eles têm uma bomba atômica que pode acabar com o mundo todo, destruir o mundo, o que vai ser de nós? Mas nós temos uma bomba que é muito mais poderosa do que qualquer bomba que possa ser inventada ou projetada para destruir o mundo ou pessoas. Nós temos a bomba do Evangelho. O Evangelho é como uma bomba atômica, meus irmãos. Quando o Evangelho se revela a nós, quando o Evangelho de fato nos encontra, nos transforma, ele é poder de Deus, dunamis, é uma dinamite. É uma dinamite. E tem poder para nos transformar e para mudar todas as coisas. Dunamis, poder. O Evangelho é o poder de Deus. Nada na face da terra é mais poderoso do que o Evangelho. Você acha que mudar a lei vai mudar o ser humano?
eu sou a favor de que nós precisamos reformar muitas leis no nosso país. Tem muitas leis que precisam ser revistas, repensadas, reformuladas, acrescidas na nossa Constituição hoje. E esse é um assunto, é um tema que está sendo sempre discutido, a questão das leis, né? Mas por mais que sejam criadas novas leis, isso não vai mudar o ser humano. A lei não pode mudar o ser humano, porque nada pode mudar o ser humano de fora para dentro. Mas o Evangelho é a única coisa que existe na face da terra que tem o poder de mudar o homem de dentro para fora. Única coisa, não existe mais nada. Nenhuma lei, nenhuma cartilha, nenhuma ideologia, nada tem poder de transformar um ser humano de dentro para fora, a não ser o Evangelho. Essas ideologias políticas é uma tentativa de mudar o homem de fora para dentro, de mudar a sociedade. Mas, meus irmãos, a única coisa que tem de fato poder para transformar a vida de alguém é o Evangelho. Por isso a importância de nós termos uma experiência com o Evangelho. E entendemos que o Evangelho precisa ser uma realidade na nossa vida. Nós temos que perseguir isso com todas as nossas forças. E no cerne do Evangelho está isso, está essa mensagem de um Deus de amor que veio até nós. Nós não poderíamos nos salvar, não havia esperança para nós. Mas Deus então veio até o nosso mundo. Eu costumo dizer que Deus se fez igual a gente quando Ele veio a esse mundo, se tornando carne. Através de Jesus Ele encarnou. Nós cremos que Deus veio e encarnou na pessoa de Jesus. O Filho de Deus, lá em João capítulo 1, vai dizer que o Verbo era Deus, estava com Deus, mas Ele encarnou, Ele veio habitar entre nós. O Verbo, aquele que era a palavra, se fez carne, meus irmãos. Carne. E eu costumo dizer que Deus se fez igual a gente, para que a gente não precisasse ser mais igual. Deus se fez igual a gente, para que a gente não fosse mais igual. Porque o Evangelho, de fato, muda a nossa vida. O Evangelho é o poder de Deus. Nós precisamos entender que quando o Evangelho, ele age em nós, ele atua em nós, ele se torna uma experiência real na nossa vida, nós começamos a olhar para a cidade de um jeito diferente. Ao invés de querer sugar a cidade, nós queremos abençoar a cidade. Ao invés de querer absorver tudo para nós, nós queremos agora compartilhar. Nós precisamos se encher do Evangelho primeiro, para que depois nós venhamos a encher a cidade do Evangelho. Se encha do Evangelho primeiro, e aí então você será capaz, nós seremos capazes de encher a cidade com o Evangelho também. O Evangelho também lança luz, meus irmãos, sobre uma questão que a filosofia ao longo de vários séculos tem tentado responder. A filosofia tem se debruçado sobre essa questão, que o Evangelho traz uma resposta. E qual é a questão? É de onde viemos. De onde viemos? O Evangelho tem resposta para isso. Porque o Evangelho vai nos dizer que Deus, Ele é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. E que tudo que Deus fez é bom. A sua bondade, a bondade de Deus pode ser vista em tudo aquilo que Ele criou, em tudo aquilo que Ele fez. Para onde você colocar o seu olhar, para onde você dirigir o seu olhar, para a criação de Deus, você vai ver lá a assinatura de Deus em toda parte, em todo lugar está a assinatura de Deus. A glória de Deus, a bondade de Deus pode ser vista em todo lugar, meus irmãos, e de diversas maneiras. Na natureza, na beleza, na diversidade, no ciclo das estações, na inteligência humana, nas artes, na criatividade. Para onde quer que você olhe, está ali a marca e a assinatura de um Deus bom. E que fez todas as coisas segundo a sua vontade. Deus criou todas as coisas. Deus fez todas as coisas. E Ele é um Deus justo. E Ele é um Deus bom. Deus deu capacidade e inteligência para o homem para que ele pudesse construir uma sonda e fazer com que aquela sonda viajasse pelo espaço e chegasse até outros planetas. Nisso eu vejo também a assinatura de Deus. A tecnologia. Em tudo que o homem é capaz de produzir. Ali está a assinatura do Criador. Deus, meus irmãos, é um Deus
que nos criou, que nos fez. Pois nele foram criadas, Colossenses 1,16, nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas essas coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1,16. Ou seja, Deus foi quem nos fez. Nós fomos criados por ele e para ele, meus irmãos. E Deus, desde que ele criou o homem, ele sempre tem buscado se relacionar com o homem. Deus nos criou para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que pudéssemos nos relacionar com ele. O Evangelho também aponta para esta realidade, para este fato de que nós viemos de Deus, fomos criados para Deus e fomos criados por Deus e para Deus, para termos e desfrutarmos e gozarmos de um relacionamento com ele também. O Evangelho aponta para esta realidade, de que você e eu fomos criados por Deus e criados para Deus. Para Deus, para a sua glória. Enquanto o homem não se voltar para Deus, ele não vai viver o seu propósito pleno. Ele não vai viver ele não vai encontrar a verdadeira alegria, felicidade e satisfação, enquanto ele não se voltar para Deus. Eu gosto muito de uma frase do filósofo e teólogo Agostinho, que ele sempre dizia isso, né? Que a alma do homem é uma alma desassossegada. A minha alma, ó Deus, Agostinho vai dizer, ela só vai encontrar sossego enquanto ela repousar em ti. Enquanto minha alma não repousar em ti, a minha alma sempre será uma alma desassossegada, uma alma inquieta. Meus irmãos, nós somos criados por Deus e para Deus. O Evangelho vai apontar também para esta realidade. Mesmo diante da maldade humana, das dificuldades que nós passamos, Deus permanece sendo bom. Deus continua sendo Deus. Um Deus bom e um Deus justo, independente do que possa acontecer conosco. Podemos ter essa certeza, meus irmãos, de que um dia todo o sofrimento vai passar. Todas as lutas vão passar. E nós vamos desfrutar plenamente da presença de Deus, da vontade de Deus para nós. Vai chegar um dia, meus irmãos, vai chegar um dia em que nós vamos estar nesse lugar, aonde as calamidades desse mundo não vão mais nos alcançar. Não vão mais nos alcançar. Eu quero dizer para você, não duvide do amor de Deus. Não duvide. O Evangelho vai apontar para esta realidade, de que o nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus bom, um Deus justo. Embora você não entenda o que esteja acontecendo à sua volta, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo um Deus justo. Não duvide do amor de Deus por você. Não duvide. Eu creio que uma das perguntas que Deus vai fazer para nós quando nós estivermos naquele dia diante dele, tivermos já partido desse mundo, uma das perguntas que Deus vai fazer para nós é: você de fato creu no meu amor? Você de fato creu que eu te amava? Não duvide jamais do amor de Deus. Deus amou ao ponto de se importar com a sua criação. Ele amou a sua criação, a humanidade, a tal ponto, meus irmãos, de ter vindo ao encontro da sua humanidade, da criação. Ele veio até nós. Deus se importou conosco. Deus poderia ter destruído esse mundo há muito tempo, mas não. Porque Ele ama a sua criação, Ele ainda a mantém, a sustenta. Deus se importa. O amor de Deus o levou a se importar com a sua criação. O Evangelho também vai tratar de um outro fato, de que em algum momento da história, algo muito errado aconteceu. Ainda no livro de Romanos, convido você a ir para o capítulo 3 de Romanos, versículo 23, capítulo 3, versículo 23, da carta aos Romanos, ali diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora, dá uma folhada mais para frente no capítulo 6, versículo 23. Capítulo 6, versículo 23 vai dizer:
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Evangelho, meus irmãos, ele é realista quando se trata de apontar o nosso pecado. O Evangelho, ele é realista quando vai lidar com este fato de que todos nós pecamos. O Evangelho vai deixar isso muito claro, que o nosso pecado ofende a Deus, ofendeu a Deus. E por causa do nosso pecado, nós nos afastamos de Deus. É aquela coisa, será que a gente que se afasta de Deus é Deus que se afasta de nós? Somos nós. Quem você acha que se afasta? Deus ou somos nós que nos afastamos dele? Nós. A palavra de Deus diz que nós estamos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Então o Evangelho vai tratar desse fato. O Evangelho também vai tratar desse aspecto, de que o pecado foi algo que deu muito errado na história. O pecado é um dos temas da Bíblia que não gozam hoje de muita popularidade, né? Não está na moda hoje falar em pecado, né? Sobre a realidade do pecado. As pessoas evitam falar sobre o pecado. O pecado hoje, nos nossos dias, ele não está muito na moda, tratar sobre esse tema. Embora esteja na Bíblia, embora a palavra de Deus trate desse tema, mas muitas pessoas e pregadores hoje têm evitado tocar nesse tema. Mas como eu não sou um pregador politicamente correto, né, e eu não me amoldo, né, a essas modas, esses modismos, eu preciso pregar o Evangelho. E o Evangelho, meus irmãos, vai tratar dessa realidade, que todos nós somos pecadores. Esse é o tipo de mensagem hoje que não está na moda. Não está na moda, mas está no Evangelho. Está no Evangelho. Todos nós pecamos. Esses dois textos que nós lemos, tem muitos outros, milhares de outros versículos e textos que nós poderemos olhar hoje, mas esses aqui são suficientes para nos mostrar que, de fato, meus irmãos, algo muito de errado aconteceu, e foi o pecado. E o pecado nos afastou de Deus. Eu gosto de uma frase do John Stott, que ele vai falar sobre o tipo de mensagem que tem sido pregado atualmente, e ele vai dizer: criamos atualmente uma modalidade de pregação que eu chamaria de ministério do gatinho. A gente alisa e acaricia as pessoas até que elas começam a ronronar de prazer. O ministério do gatinho. É o tipo de mensagem que as pessoas querem ouvir hoje, aquela mensagem que te acaricia, que acaricia o seu ego, sabe? Aquele tipo de mensagem que é como se você tivesse assim, recebendo um cafunézinho na cabeça. Quem gosta de gatinho aqui, né? Quando você passa a mão no gato, assim, quem gosta de gatinho, você começa a alisar, ele começa a fazer aquele ronado, né? Aquele som, como se ele estivesse gostando e dizendo: vai mais, vai mais. Ai, mais um pouquinho, alisa, né? Tá bom demais. Não para, continua, né? E aí você vai, né? E o gato é tão esperto que se você para, ele vai e se esfrega em você, porque ele quer sentir aquele, né, aquele acariciar, aquele carinho, aquele afago. Meus irmãos, hoje, mensagem que confronta o pecado está em falta. Há uma escassez de evangelho dentro de muitas igrejas. Um exemplo disso foi uma coisa que o Neymar falou tempos atrás. O jogador Neymar. Ele disse assim: um dia eu estava meio para baixo, eu estava deprimido, eu fui escutar um pregador famoso. Eu me senti melhor. Passou a depressão, como eu me senti melhor depois daquela mensagem. Um pregador famoso que você deve conhecer, né? Será que eu falo o nome aqui? Acho que eu vou falar. David Leonard. David Leonard. Um pregador motivacional, um coach. Você pode olhar que toda mensagem do David Leonard, a câmera vai focar em alguém que está chorando. Sempre tem que uma lágrima tem que cair quando ele prega, né? E aí a câmera faz um zoom na lágrima, daquela pessoa que está chorando. Um apelo emocional. As pessoas hoje querem escutar esse tipo de mensagem. Elas querem se sentir como um gatinho sendo acariciado. Ai, que coisa boa. É o Neymar. Me senti tão bem depois daquela mensagem.
Mas aquela mensagem não confrontou o pecado, não trouxe mudança de vida, não levou ao arrependimento, não trouxe quebrantamento para o coração, mas foi uma mensagem gostosinha de ouvir. Não sei se você gosta do David Leonard, mas hoje ele se enquadra nesse tipo de pregação que o John Stott vai dizer aqui, que é o ministério do gatinho. Aquela pregação que alisa e só alisa. Meus irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho vai tratar com o pecado. Algo muito de errado aconteceu com o ser humano. E este algo muito de errado que aconteceu trouxe consequências sérias. E uma consequência foi o afastamento de Deus. E quando o homem se afastou de Deus, ele começou a sofrer sérias e trágicas consequências desse afastamento de Deus. Quando o homem decidiu caminhar sem Deus, quando ele rompeu o seu relacionamento com Deus, quando o homem decidiu virar as costas para Deus, ele começou a sofrer as consequências trágicas dessa escolha. Essa é a história do Evangelho, a história que a Bíblia vai nos mostrar, que o homem longe de Deus, ele vai sofrer consequências trágicas da sua vida. Ele vai colher, meus irmãos, um fruto amargo de viver sem Deus e longe de Deus. O próprio salmista vai dizer isso lá no Salmo 53, do 1 ao 3, ele vai dizer: disse o tolo ou o insensato no seu coração, Deus não existe. Salmo 53, do 1 ao 3. Deus não existe, corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram, igualmente se corromperam, e não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Nenhum sequer. O pecado nos afastou de Deus. O Evangelho vai tratar desse tema. O pecado nos coloca numa condição de escravidão espiritual. Longe de Deus, nós nos tornamos escravos do pecado. Nós nos tornamos escravos dos vícios. Nós nos tornamos escravos das vaidades do nosso coração. Nós nos tornamos escravos do poder. Nós nos tornamos escravos da imoralidade. Longe de Deus, nós estamos nessa condição de escravidão espiritual, meus irmãos. Escravidão. Nós nos tornamos escravos do sistema desse mundo. O sistema desse mundo nos escraviza. E o pecado faz isso, ele nos coloca nessa condição de escravidão. Nós nos colocamos numa situação de estarmos subjugados, de estarmos debaixo do poder e do domínio do pecado. É isso que o pecado faz na vida das pessoas. Escraviza, subjuga, coloca essa pessoa numa condição de escravidão. Escravidão. E a consequência de estarmos debaixo do domínio do pecado é a morte. É a morte. Meus irmãos, mas o Evangelho também vai tratar de uma outra questão e aspecto importante também. Que existe um caminho de restauração. Você lembra que o Evangelho é boa notícia, né? Sabe aquele médico que vai dar um diagnóstico para você? Você fez uma bateria de exames. Ele começa a dizer, olha, isso aqui está ruim, isso aqui está ruim, isso aqui está ruim, isso aqui está ruim, isso aqui. E você fica pensando assim, meu Deus, quando é que vai aparecer uma coisa boa, hein? Eu vou sair daqui e já vou ter que fazer o inventário, já vou ter que correr atrás dessas coisas, né? A pessoa já sai pensando, porque só coisa ruim, o médico daquele é diagnóstico negativo, você sai dali só ouvindo coisa ruim. Mas você já teve aquela experiência quando o médico começa a fazer aquele diagnóstico ruim? Mas lá no final ele diz, olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. Aí a gente faz assim, eu estava torcendo para a boa notícia. Queria sair daqui pelo menos com uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia. Sabe quando alguém te procura para dar uma má e uma boa notícia? Eu já digo, diz a ruim primeiro. Eu sempre digo assim, quando alguém diz, pastor, eu tenho uma má notícia para te dar e uma boa. Eu falei, começa pela ruim. Né? Porque aí eu recebo aquele choque já de cara, assim, né? Já recebe aquele choque, mas aí depois vem a notícia boa, né? Aí dá aquela equilibrada, aquela compensada. E o Evangelho também vai apontar para esse caminho, um caminho de restauração.
E lá em Romanos 5, do 8 ao 10, vai dizer o seguinte, capítulo 5, versículo 8 ao 10, mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Glória a Deus, meus irmãos, por isso. E o Evangelho nos aponta um caminho de restauração. A nossa ofensa é grave. O nosso pecado contra Deus é algo muito grave. Mas Cristo veio para pagar o preço pelo nosso resgate. Cristo veio e através do seu sacrifício e do seu sangue vertido na cruz, ele pagou o preço pelo nosso pecado. E por causa do que Jesus fez, da obra que Jesus realizou, perfeita, e que já foi consumada lá na cruz, nós hoje podemos ser restaurados na nossa comunhão com Deus. Podemos ser reconciliados com Deus, ou seja, agora a nossa conexão com Deus, a nossa comunhão com Deus foi de fato reparada, restaurada. Jesus se oferece como voluntário, um sacrifício voluntário para pagar uma dívida impagável. Nós somos salvos por meio da cruz. Na cruz. É disso que o Evangelho trata, que a salvação se dá através da cruz de Jesus, através da obra que Jesus consumou na cruz, através do sangue que ele derramou na cruz por nós, através da sua morte substitutiva, nos substituindo na cruz. Ele estava na cruz como nosso representante, pagando preço pelo nosso pecado, aquele que era sem pecado, aquele que era justo, aquele que era perfeito, morrendo no lugar dos pecadores, daqueles que eram injustos, daqueles que estavam no banco dos réus, mas ele veio e se colocou na cruz para pagar uma dívida, meus irmãos, que nós não poderíamos pagar, porque nós éramos pecadores, não tínhamos como pagar essa dívida, mas ele veio, e o Evangelho, a essência do Evangelho é essa, meus irmãos, é essa mensagem de um Deus que se revela a nós por meio de um sacrifício vicário, de um sacrifício que foi feito, meus irmãos, em nosso favor, Então a nossa restauração não acontece baseada no caminho do mérito pessoal. A nossa salvação não está no mérito, porque eu faço, eu vou alcançar salvação, porque eu sou bom, eu vou alcançar salvação, porque eu não faço mal para ninguém, eu vou alcançar a salvação. Não, o Evangelho é o inverso disso. O Evangelho não está baseado no mérito humano. O Evangelho está baseado nos méritos de Jesus, nos méritos do sacrifício de Jesus. E nós temos que nos agarrar, meus irmãos, aos poderosos méritos de Cristo. Porque a Ele pertence todo o mérito pela nossa salvação. A única coisa que a gente contribui para a nossa salvação, sabe o que é? É com o nosso pecado. A única coisa que a gente faz para contribuir com a nossa salvação é a nossa condição de pecadores, é apresentar a Deus o nosso pecado, para que Ele nos resgate, nos restaure, nos perdoe. É reconhecer que nós somos pecadores, é nos humilharmos diante de Deus e reconhecermos que nós não podemos salvar a nós mesmos. A restauração acontece por meio da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A nossa ética não tem poder de nos restaurar. Não há bondade suficiente em nós que possa nos dar plena restauração. Nós dependemos totalmente e somente da obra de Deus para a nossa salvação. Grave isso no seu coração. Isso precisa estar gravado no nosso coração, porque essa é a essência do Evangelho. Meus irmãos, quando nós não temos fé, nós não podemos conhecer a Deus e o poder do Evangelho. Como é que a gente vai experimentar essa restauração na nossa vida? Por meio da fé. É por meio da fé que nós conhecemos a Deus, é por meio da fé que nós experimentamos o poder de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter fé naquilo que Ele já fez. E aquilo que Ele fez
é suficiente para nós, para a nossa salvação. Tenha fé nisso, que o que Cristo fez é suficiente para a nossa salvação. Um dia, quando eu era jovem, nessa igreja, um rapaz me procurou com uma crise. Ele tinha medo de perder a salvação. Medo. Ele me perguntou uma vez, se eu pequei hoje eu cometi um pecado, e eu morro hoje eu morro e não dá tempo de eu pedir perdão daquele pecado, de eu resolver aquilo. Eu briguei com alguém, mas aí eu morri e não deu tempo de eu resolver e fazer as pazes com aquela pessoa. Será que eu vou ser salvo? Não deu tempo para mim resolver aquilo. Aquele jovem vivia uma neurose. Ele era neurótico. Ele estava sempre com medo. Ele estava sempre oprimido, porque qualquer coisa que eu faça, eu vou perder minha salvação. Eu tenho que cuidar para não perder a minha salvação. Mas o Evangelho não trata disso. Aí eu falei para ele assim, olha, se a salvação tem a ver com o seu mérito, se você conquistou a salvação, você pode perder. A qualquer momento. Se foi você que conquistou ela, você pode perder a qualquer momento. Agora, se a sua salvação foi conquistada por Cristo na cruz, ninguém pode tirar a tua salvação. Ninguém e nada pode roubar essa salvação de você. Porque foi Cristo que a conquistou. E se foi Cristo que a conquistou, você não precisa ter medo de perder sua salvação. Porque você já foi salvo, você está salvo. E essa é a sua nova condição em Cristo, de salvo por Cristo. Então, meus irmãos, essa coisa de ter medo de perder a salvação não tem que atormentar o teu coração. O que você precisa hoje se perguntar é: será que eu sou de fato convertido? Será que eu realmente vivi uma transformação? O Evangelho me transformou? Eu sou uma nova criatura? Eu já nasci de novo? Eu sou um verdadeiro cristão? Eu entendi o Evangelho? É essa a pergunta que você tem que se fazer hoje. Mas não tenha medo de perder a sua salvação. Porque ela foi conquistada de uma vez por todas na cruz do Calvário. Uma única vez Jesus precisou morrer. Uma única vez para que nós pudéssemos ser salvos. Então o que você precisa é crer no que Cristo já fez. E ter fé. Crescer nesse entendimento e nessa compreensão do Evangelho. Viver o Evangelho, então, meus irmãos, é crer no sacrifício expiatório de Cristo. Ter a consciência do perdão e depender totalmente de Deus para a sua provisão para nos salvar. Ele é que provê os meios, Ele provê os recursos, Ele provê tudo que nós precisamos para mantermos e chegarmos até o nosso destino. É Ele que vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos para nos mantermos firmes e fiéis até o fim. O resultado da salvação, a Bíblia vai falar, são os frutos. Fruto da graça, os dons de Deus, amor, justiça, obediência à palavra de Deus. Esses são os frutos, meus irmãos, da salvação. O resultado. Como é que a gente conhece uma árvore, Jesus disse? Pelo fruto. Você quer conhecer uma pessoa? Ande com ela. Coma 1 quilo de sal com ela. Conviva com essa pessoa. Você vai saber se há ali algum fruto da graça de Deus na vida dela, da salvação. Porque o Evangelho precisa ser crido, entendido, mas ele também precisa ser vivido e precisa ser disseminado. Para concluir, meus irmãos, eu comecei falando aqui da música, né? Quando o Evangelho transforma a nossa vida, há uma nova melodia. A uma nova canção. A nota do Evangelho atinge o nosso coração, provocando grandes mudanças. Nós deixamos de ser instrumentos desafinados para nos tornarmos agora instrumentos nas mãos do Redentor. E é Ele que vai nos afinar. E aí uma nova canção é tocada. E toda vez que uma pessoa encontra a verdade do Evangelho, um novo som, uma nova canção, uma nova melodia é produzida através da sua vida. O som está bagunçado hoje na sua vida? Você olha para a sua vida hoje, você parece um instrumento que está desafinado. A música parece estar ruim hoje na sua vida, desagradável. O Evangelho pode colocar tudo no lugar.
Você pode notar as transformações do Evangelho hoje na sua vida? Você pode hoje enumerar os efeitos da ação de Deus na sua jornada, na sua história? Você consegue perceber os efeitos do Evangelho hoje na sua vida, nos seus relacionamentos? Se a sua resposta a essa pergunta for não, é preciso rever o seu entendimento acerca do Evangelho, o que você conhece acerca do Evangelho, e pedir a Deus que revele o Evangelho para você. E pedir a Deus que traga compreensão, entendimento do que significa de fato o Evangelho. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Peça a Deus hoje para pôr as coisas no lugar na sua vida. Porque quando Deus começa a colocar as coisas no lugar, quando o Evangelho começa a dar significado, sentido e propósito para a nossa vida, aí sim a gente começa a cantar as mais belas verdades de Deus por meio da nossa vida. Qual é a canção que está brotando da sua vida hoje? Será que a música que está sendo tocada na sua vida hoje, ela é uma música agradável? É um som agradável de um instrumento que está afinado com o Evangelho? Ou você está vivendo como um instrumento desafinado? Você está vivendo na contramão do Evangelho? Se dizendo evangélico, assumindo a carapuça de evangelho, a roupagem de evangélico, mas lá dentro de você tudo continua igual, tudo continua a mesma coisa de sempre. Você precisa ter um encontro hoje com o Evangelho, uma experiência real com o Evangelho. E essa igreja quer proporcionar isso para cada um de nós aqui. Para cada pessoa que chegar aqui, essa igreja quer proporcionar uma experiência real com o Evangelho verdadeiro. Nos ajude a resgatar a essência do Evangelho. Faça o possível para entender e compreender. Senhor, me mostra, me revela, que entre na minha mente, no meu coração, o significado da graça, o significado da cruz, o significado do sacrifício de Jesus, o significado, Senhor, do Evangelho. Eu quero compreender as realidades do Evangelho, as verdades do Evangelho. Senhor, que haja um descortinar diante dos meus olhos, diante de mim, porque eu quero enxergar, eu quero contemplar o Evangelho, Senhor. Eu quero ter uma experiência profunda e real com o Evangelho. Eu quero ser transformado pelo poder do Evangelho. Porque quando eu for transformado pelo poder do Evangelho, quando o Evangelho me transformar, aí sim eu vou transformar o meu bairro, a minha cidade, eu vou impactar esse mundo, eu vou ser relevante para esse mundo, eu vou fazer a diferença nesse mundo. Enquanto o Evangelho não me impactar, eu não vou impactar essa geração, eu não vou impactar aqui a minha cidade, onde eu vivo, trabalho, estudo. Eu não vou impactar a minha escola, a minha universidade, a minha faculdade. Eu não vou impactar o meu ambiente de trabalho. Eu não vou conseguir impactar a minha família, os meus filhos, a minha esposa, meu marido. Eu não vou impactar as pessoas que estão à minha volta. Eu não vou fazer a diferença na vida dessas pessoas enquanto eu não entender. E o teu Evangelho, Senhor, precisa me transformar primeiro, de dentro para fora. Meus irmãos, então, se nós não experimentarmos uma transformação de dentro para fora, nós não vamos impactar a cidade com o Evangelho de Jesus. Se nós quisermos, como igreja, fazermos a diferença nessa cidade, nós precisamos deixar que o Evangelho primeiro faça a diferença na nossa vida. Amém? Faça diferença na nossa vida. Sabe qual é a dificuldade hoje de falar de Jesus, de pregar o Evangelho lá fora? Porque as pessoas lá fora, muitas pessoas dizem assim, ir naquela igreja para ser que nem fulano? Para viver que nem fulano vive? Para falar tudo que aquela pessoa fala? Para ter aquele tipo de vida que aquela pessoa tem lá? Não.
Eu vou ficar onde eu estou, que eu estou muito bem. Para quem me converter, não quero nem conhecer aquela igreja, porque para ir lá, para ser que nem aquela pessoa que está lá todo domingo, mas que não experimentou uma transformação de vida. Meus irmãos, a maior propaganda que você pode fazer a favor de Jesus, através da sua vida e do seu testemunho, sendo uma pessoa diferente, procurando buscar ser uma pessoa diferente a cada dia. Essa é a melhor propaganda que alguém pode fazer acerca do Evangelho. É crer no Evangelho, entender o Evangelho, praticar o Evangelho e transmitir, compartilhar o Evangelho com as pessoas que estão à sua volta. Meus irmãos, vamos viver esse tempo de compartilhamento do Evangelho? Vamos viver isso? Vamos abraçar o Evangelho? Vamos entender o Evangelho? Vamos buscar Deus para ter uma experiência real e verdadeira com o Evangelho? Amém? Você quer? Você quer? Eu quero. Você quer? Eu quero isso. Eu quero isso todo dia. Senhor, me ajuda a ser transformado pelo Evangelho. Porque eu quero entender esse negócio. Eu quero entender o que significa andar com Jesus, seguir a Jesus, fazer parte desse movimento de Jesus. Eu quero entender, eu quero mergulhar de cabeça no Evangelho. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Eu tenho buscado isso. Quero convidar você a buscar comigo também. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Em seguida eu quero dar a oportunidade para que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente se servir do pão, do cálice, para nós participarmos da ceia do Senhor, porque esse é o clímax, esse é o ponto alto do nosso culto hoje aqui, né? É participarmos da ceia, da mesa do Senhor hoje, porque Ele está aqui, simbolizado aqui pelo pão, pelo cálice, pelo sangue que foi derramado, o corpo que foi entregue lá no Calvário, na cruz, por nós, em nosso favor. Amém?